Eu sou a Gabriela, eu e a Erika a gente vai mostrar um pouquinho das técnicas de visualização de informação que a gente utilizou para fazer a análise de dados de um e-commerce. A gente vai tratar nesse trabalho a escolha do método de visualização que a gente utilizou, falar um pouquinho do banco de dados e das 3 hipóteses que a gente formulou para essa análise. Bom, a gente construiu a análise usando a ferramenta R, que é um software estatístico. A gente usou o pacote R Markdown, que é um pacote voltado para editar e criar documentos de diversos formatos, como, por exemplo, HTML, PDF, LaTeX, e esse slide é um exemplo do R Markdown. E a gente usou como interface por trás do R Markdown o Shine, que é uma componente que dá interatividade aos documentos, conforme vocês verão nos próximos slides. Falando um pouquinho dos dados, a gente tem os dados de vendas e as cestas dos clientes, ou seja, a gente tem a data, o valor, os produtos que estavam naquelas cestas, a região que o cliente pertence, o quanto ele gastou, tudo isso a gente tem de dados e a gente também tem os dados dos cliques de divulgação, que a gente pagou para divulgar o e-commerce, e aí com isso a gente consegue ver os cliques e os cliques por região e por data. Nesse slide a gente consegue ver 2 mapas. Um mapa que representa a quantidade média de cliques por estado, que é esse mapa em vermelho, e um mapa que representa o percentual de pessoas conectadas por região, que são dados divulgados pelo IBGE no primeiro semestre de 2018, esse mapa em verde. A gente vê no mapa em vermelho que São Paulo representa, em média, o estado de São Paulo clicou 206 vezes no site, contra outros estados, como por exemplo Amazonas, que clicou em média 10 vezes. Quando a gente fala em média, a gente está se referindo à média do período analisado, que é de janeiro de 2017 a maio de 2018. No mapa em vermelho, a gente poderia dizer que o fato de São Paulo representar a maior quantidade de cliques no site poderia ser por conta da população do estado, que é maior do país. Porém, quando a gente olha o mapa em verde, a gente vê que tanto a região centro-oeste quanto a região sudeste, ela tem a média de clique muito próxima. Na região sudeste é cerca de 77% e na centro-oeste 75%. Isso faz com que a gente conclua que São Paulo, de fato, representa a maior parcela de usuários do site, e isso não se deve, de fato, ao tamanho da população do estado. Indo para o próximo gráfico, a gente tem a região sudeste, de fato, ela representa a maior quantidade de clique ao longo de todos os meses. Aqui, ela só se iguala às outras no período de junho a agosto de 2017, porém, esse período é um período que todas estão com cliques iguais a zero no site, e não captamos a quantidade de cliques nesse período. Quando a gente olha para a região sudeste, para olhar os estados, a gente vê que São Paulo, em todos os meses, ele representou maior quantidade de clique. Tem um outlier aqui, que representou lá cerca de 558 cliques, e foi no mês de novembro de 2017. Esse valor se deve a Black Friday. A gente vai falar sobre a análise de frequência de compras por região. Então, a gente consegue verificar aqui no gráfico que, por exemplo, o Sudeste é responsável por 65% das vendas no nosso site, enquanto o Norte e o Centro-Oeste juntos são responsáveis aproximadamente por 5% das vendas. Falando só de Sudeste, que é onde a gente tem maior quantidade de venda, a gente consegue quebrar pela quantidade de frequências. Ou seja, desses 65% que compraram, 13% compraram apenas uma vez, enquanto 14% compraram 3 vezes. E assim por diante. Essa mesma análise a gente consegue fazer para todos os outros estados. Ou seja, no Nordeste, que corresponde a 16% das vendas, 4% compraram 13 vezes.
enquanto 1% comprou 4. Então, o gráfico ele é dinâmico e a gente consegue ver por região qual é a frequência de vendas que teve ao longo do tempo. Nesse slide, agora a gente consegue analisar ao longo do tempo o valor médio por ticket. No anterior, a gente estava analisando a quantidade de cliques do site. Então, dado que um consumidor efetuou a compra no site, a gente analisou quantas vezes ele comprou no mês, né, quantas vezes o cliente compra e qual é o valor médio do ticket. Os pontos em vermelho são pessoas que representam pessoas que compraram apenas uma vez no site. A gente vê que o valor ele varia de R$ 65 aproximadamente a 150, 155, exceto pelo ponto de junho e julho de 2016, que destoou um pouco. Quando a gente olha para os pontos maiores, que representam maior frequência de compra, a gente observa que o valor médio do ticket tende a diminuir, conforme a quantidade de compra ao longo do mês aumenta. Um exemplo é aqui em maio de 2018. Esse ponto em rosa, ele representa consumidores que compraram 10 vezes, efetuaram 10 compras no site, só que, em média, o valor desse ticket é de aproximadamente R$20. Então, de fato, se consumidores que tendem a comprar mais no site, isso pode se dever pelo fato de ter mais promoções. Então, tendem a comprar itens mais baratos. E consumidores que fazem uma compra em média no mês, eles tendem a gastar mais. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho da segunda hipótese nossa, se existem algumas marcas queridas. E aí, para isso, a gente analisou o percentual do valor e da frequência. A gente pode ver a proporção média aqui de quanto cada linha representa na cesta do consumidor. Então, a gente vê que a linha C, por exemplo, ela, em média, representa 46% de todo o valor da compra e representa 69% do volume da compra. Então, essa linha, ela é mais cara e mesmo assim compra-se mais produtos com ela. É a mesma coisa na linha MB, que tem 62% do volume da cesta e 44% do valor da cesta. Então, essas duas linhas, por exemplo, são linhas que, independe do valor dela ser maior, ela compra-se mais delas, são itens mais necessários para o consumidor. O consumidor vê muito valor neles. Ou seja, não depende de se ele está barato ou se ele está caro. O consumidor vai querer de todo jeito. Diferente da linha T, que o valor dele é muito mais baixo, é só 19% do valor da cesta é dele, enquanto ele representa 45% do volume. As pessoas compram muito dele, mas ele é muito barato. Então, são itens com menor ticket, menor valor de consumo mesmo. A gente acredita que marcas mais queridas são essas MB e C, que são marcas que são caras, mas mesmo assim os clientes querem comprar ela. Diferente da marca T, que é uma marca querida porque representa bastante do volume, porém é barata. Então, possivelmente, ela só representa bastante no volume porque é barato ou está sempre em promoção. A nossa terceira hipótese era se existia alguma associação entre os produtos. Então, a gente fez dois gráficos de associação aqui por categoria e por linha. Lembrando que uma linha ou uma marca pode estar em mais de uma categoria. O gráfico, ele basicamente representa a categoria e aonde ela se associa. Quanto maior a aresta for aqui, significa que ela mais se associa. Ou seja, a categoria CO se associa muito com a categoria CO. Quem compra CO, compra CO também. Também compra P, por exemplo, mas não compra muito CA, assim como ele compra bastante P. É a mesma coisa que a gente pode falar das linhas. A linha T, por exemplo, ela compra bastante da linha T, compra também outros produtos da mesma linha.
porém não compra muito da linha S, que é o que a gente vê aqui por causa que a aresta é bem fininha. Esse gráfico aqui, ele fica bom por ser linha e categoria. Porém, seria muito melhor se a gente conseguisse fazer uma associação de produto a produto. Porém, não fica viável e nem visivelmente bonito, né? Para a gente conseguir visualizar melhor isso. Então, falando um pouquinho das conclusões das nossas hipóteses, a primeira hipótese era se existia diferença de quantidade de vendas por região. E a gente acredita que sim, dado que os cliques são mais concentrados no estado de São Paulo, mesmo outras regiões do país tendo mesma quantidade, mesma proporção de pessoas conectadas, o estado de São Paulo é o com maior cliques e maior quantidade de vendas, como a gente viu, e com maior frequência de compras também. É o responsável por maior frequência e maior parte dos nossos clientes vem do estado de São Paulo. A segunda hipótese era se existiam as marcas mais queridas, e a gente acabou percebendo que realmente algumas marcas vendem mais e elas possuem maior mix na cesta, né? Ou seja, possuem maior quantidade do valor da cesta pertencem a ela e maior quantidade da frequência de produtos na cesta também pertence a ela. A hipótese 3 era se existe associação entre produtos. A gente vê que existe realmente associação entre algumas categorias e algumas marcas. Porém, seria mais interessante se a gente conseguisse fazer uma associação de produto a produto, que não foi o que a gente fez nessa análise. Acho que é isso, a gente mostrou alguns métodos de visualização, alguns gráficos dinâmicos ficaram legais de enxergar as hipóteses que a gente estava testando. E obrigada!